volume tá bom? Tá, eu queria baixar só um pouquinho. Caso eu resolva fazer um mantra no final, eu quero agradar vocês com o som da voz. Bom, assim como a Lilian, eu também sou e estou espiritualista. Então, vou contar vocês a gente começar a sessão em energia dos mentores, em energia da chama violeta. E eu vou pedir para vocês aproveitarem tudo que vocês acessaram no colégio anterior. Porque por sincronicidade da vida, né, o fluxo seguiu perfeitamente. Então, o que a gente vai começar agora é a continuação do caminho para vocês. Então eu vou pedir para, enquanto vocês estiverem se conectando com a energia que a gente vai trazer, vocês simplesmente aproveitem o que vocês já perceberam durante a palestra da Lilian, durante a vivência da força, e deixem a chama violeta levar aquilo que já não serve mais. Vocês perceberam, isso já não tem função. No pensamento sistêmico a gente diz que não existe errado. Existe o que teve função e o que agora não tem mais função. Okay. Então vocês vão descruzar as perninhas, liberadamente que a gente tem que cruzar as pernas, mesmo que é sensual. Mas, na hora da gente liberar energias ou receber energias, a gente sempre descruza as pernas e os braços, que aí as nossas forças do corpo, centrípeta e centrífuga, funcionam bem. São dois eixos principais que funcionam bem. E respeitando o solo sagrado, que ela lembrou muito bem. Também estou descalça, que assim eu me sinto mais em casa. Peço licença a vocês. Quase o sapato, graças a Deus. Então vocês vão fechar os olhos e vocês vão apenas levar a atenção ao coração. Conforme vocês levam a atenção ao coração, vocês vão respirar. É só prestar atenção, de olhinhos fechados, é um diálogo com o batimento do seu coração. Ele que mantém o fluxo da sua vida, que faz fluir o sangue que corre no seu corpo. E procura perceber mesmo se o seu corpo está relaxado, se as pernas estão descruzadas, livres. O sinal do corpo é o sinal do que você quer liberar e receber de mim. E aos poucos a gente vai levar a atenção agora para o alto da cabeça. Procura respirar o mais devagar que você puder, para que a energia flua pelo seu corpo. Conforme eu faço uma breve invocação, vocês vão deixar que a chama violeta transmute. E vocês percebem que já não tem mais função nos relacionamentos. Todo tipo de relação. A chama violeta é uma energia inteligente. E ela vai agir de acordo com a vontade da sua sabedoria maior. Vinde, ó poderosa, chama violeta, chama que queima com amor. Vinde, ó poderosa, chama violeta, chama que queima com amor. Vinde, ó poderosa, chama violeta, chama que queima com amor. Em nome de Deus, a chama violeta já se faz presente no alto do nosso coronário. Com muito amor, vamos transportá-la através de nossas colunas até as plantas de nossos pés, onde a chama violeta toma forma de uma espiral luminosa. Realizando seu maravilhoso trabalho de transmutação, a chama violeta vai subindo, penetrando e purificando a aura, penetrando e purificando os corpos, desfazendo todo o trabalho de magia negativa e eclodindo no alto do coronário. Solta o ar pela boca.
E aos poucos a gente vai se percebendo aqui novamente. Sobre relacionamentos feminino e adolescente. Então, conforme a palavra é Ana, conforme a palavra traga, procura sentir o que cada frase traz para você, que memória que tem. Deixa o seu corpo conversar com você. Toca também. Toca você. Tem um tipo de ritual que é super feminino e que a gente costuma fazer uma correria danada hoje em dia. Passar hidratante. E agora as empresas resolveram fazer aquele que é do banho, que assim a gente perde menos tempo na loja empresarial. Hoje da indústria, mulher não pode ser mulher. Não aceite. Volta para o hidratante. Ou então curte bastante aquele momento do seu hidratante de banho. Eu gosto do hidratante de banho, acho que ele tem um odor agradável. Mas fica com ele, sabe? Toque-se. É hora de você se cuidar. O cuidado é bem feminino. A gente está num dia hoje falando do universo feminino. Às vezes, no detalhe do dia a dia, que a gente vai alimentando, né? Como a gente passou aqui hoje, já comentou, é uma construção, né? Não existe, me perdoem, não sei os nomes, e ela não está mais aqui, mas ela falou, tem uma porta que você entrou por ali e saiu por lá com autoestima, né? Eu gostei muito dessa parte. É uma construção. Por que nos apegamos? Nós nos apegamos, eu acho que num primeiro momento, porque nós precisamos agradar. E a nossa sociedade, falando em termos contemporâneos, ela nos ensinou que precisamos nos apegar a alguma coisa. E por outro lado, a gente também, quando vai estudar filosofia oriental, a gente aprende que a gente tem que desapegar. Aí começa a gerar uma confusão, né? Bom, eu tenho que me apegar a algo, mas eu também tenho que me desapegar de tudo. Aí vai dando. O que eu tenho que fazer então? Ficou interrogação dentro da gente. E eu tenho observado que nessa construção, que é uma construção do próprio fluxo da vida, né? Um fluir contínuo, porque a gente precisa e pode, na verdade, que a gente está agora de humanidade, porque a gente pode primeiro se desapegar da ideia de que a gente tem que algo. A gente pode namorar a ideia de que a gente é. E a gente é o quê? A gente é nossas crenças. Eu sou aquilo que eu penso, o que eu vivo e aquilo que eu sinto. Agora, existe também uma confusão nisso aí. Porque o que eu sei está no meu consciente. E o que eu desconheço está no meu inconsciente. Sabe que em termos neurológicos, lá todo o nosso processo cognitivo, eu sei muito menos do que eu não sei. Então também já gera um conflito. O que eu penso que eu sei, muitas vezes não é a maior parte de mim. Então qual é a maior parte de mim? E aí isso vai ficando cada vez mais profundo, né? Mais profundo. E aí é por isso que muitas vezes, quando a gente vai refletir sobre o que é desapegar, a gente nem sabe do que desapegar. Porque a gente conhece
O pessoal de neurociência não gosta muito não. Que a gente diz assim, nós temos cerca de 7% de consciente. Nós temos cerca de 8% de percepção consciente. Eu concordo que não faz sentido dizer isso. Mas também sinto na pele a dificuldade de ser uma palestrante não poder trazer dado nenhum. Então eu acabo trazendo assim, uma perspectiva, mas é importante a gente saber. É uma perspectiva do que é o autoconsciente. Vamos aprofundar um pouquinho essa história. Nós temos lá cerca de 10% de capacidade cerebral, científicos sobre a meditação. E a gente vai encontrando no nosso início do século XXI algo que começou no movimento desde o meio do século XX. Na verdade, no século XIX já tinha alguma coisa, mas ainda escondidinha. A trazer maneiras da gente se perceber e perceber como também a gente pode evoluir. Como transformar? Esse ponto, ele é de uma complexidade que eu tenho considerado que é uma das maiores. Porque, por um lado, essa pergunta é necessária. Por outro lado, essa pergunta gera na gente um reforço do patriarcado. Como a Miriam estava falando antes, a gente viveu milênios de sociedade matricial, depois nós entramos em milênios de sociedade patriarcal, e independentemente do domínio do homem como figura masculina, nós estamos falando de ideias, modo de viver, a competição, a sobrevivência. Isso é um pensamento yang, uma ação yang. E aí a gente agora entra no século XXI com uma necessidade humana de transformar isso, orientada pelos mentores espirituais, para quem acredita, mas não faz muita diferença para quem acredita ou não, porque estamos falando como espécie. Estamos falando como humanos que precisam reencontrar um modo de viver nesse planeta. Então, eu acredito nos meus mentores. O outro vai acreditar nos outros mentores, o outro vai acreditar na árvore. O outro pensa que eu não acredito em nada, mas eu acredito em alguma coisa. Nem que seja o carro que ele quer comprar, mas ele acredita. Está tudo certo, não tem problema. A questão é a gente se abrir para essa nova observação. E aí, eu tenho mania de sair falando sobre várias coisas e esqueceu o que eu botei no slide. Mas eu vou tentar acompanhar, para vocês conseguirem seguir alguma coisa. Tem gente que me entende, vocês perceberam. É que quem começa, gente, eu vou trazer uma explicação ao mesmo tempo um depoimento, um testemunho. Vou trazer um testemunho para compartilhar com vocês. Mais alto, eu fui pedir para diminuir o volume, né, para não incomodar vocês. Está difícil de escutar? Ih, tá vendo? A ideia talvez não tenha sido tão legal. Então, muitas ideias. Mas eu vou procurar deixar o microfone para cá mais perto. Obrigada. Quando a gente começa a vivenciar o sistêmico, isso perde sentido, né? Porque como é que eu separo uma coisa que é tudo junto, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai compartilhar o que a gente vivencia, estuda e trabalha, a gente tem que contar com a ajuda do slide, contar com a ajuda do tópico, mas viver sistemicamente não é separar, é sentir e observar. E quando a gente traz o arquétipo da Vênus, no movimento de olhar para as relações nocivas, a gente vai se deparar com o paradigma do relacionamento ideal e o paradigma do relacionamento real. Qual é o meu relacionamento ideal? Pela astrologia, o meu relacionamento ideal é a minha Vênus. No meu caso, eu tenho Vênus em Sagitário, a Thaís tem Vênus em Virgem, porque a Thaís sumiu, mas ela tem Vênus em Virgem. Algumas de vocês vão saber onde é que está a Vênus no mapa, outras não, mas também não se preocupem, isso não vai fazer diferença agora. Estou só trazendo uma explicação. Mas é essa parte sua, a gente quando fala sistêmico, a gente fala muito em partes, né? É essa parte sua, venusiana, que vai dizer como que você se relaciona, o que você gosta. A questão é que você não é só essa parte. Você é essa parte que interagiu com o meio. O que é interagir com o meio? É tudo. Você respirou, você tomou água, você comeu,
você foi à escola, você se nutriu do cordão umbilical da sua mãe. Tudo isso é interação com o meio. Tudo isso é informação. Todas essas informações vão constituindo você. Então, trazendo o olhar da astrologia, quando você nasceu, a sua Vênus estava em Peixes. Vou fazer um exemplo. Muito bem. Alguém aqui sabe onde está a Vênus no mapa? Ótimo, você sabe. Qual é? Virgem, olha, igual a nossa Thaís. Ótimo, Thaís voltou? Não. Então, Vênus em Virgem. Posso pegar o exemplo da Vênus em Virgem? Muito bem. Vênus em Virgem. Você sabe alguma coisa sobre a sua Vênus em Virgem? Uma característica qualquer? Meio que tri, não. Detalhista, exigente, não é? Até poderia ser, mas tem coisas legais também nas Vênus em Virgem. Vai buscar relacionamentos saudáveis, higienizados, vamos dizer assim, né? Porque Virgem é aquele que organiza. Então, uma Vênus em Virgem, ela quer uma relação equânime, uma relação equilibrada, uma relação branca. Tudo tem que ser transparente. Agora, você nasceu com essa energia. Muito bem. Como que essa energia interagiu com o meio? Esse termo interagir com o meio é um termo da biologia, tá? Porque a pessoa que hoje em dia trabalha com pensamento sistêmico, ela resolveu ir na biologia, na matemática, na astrologia. Então, ele está misturando. Que graças ao bom Deus, a bruxa livre, como disse a Miriam, hoje pode contar com um manancial de estudos científicos para juntar com o universo espiritual. Então a gente vai estudando, né? Vai complementando. Então, nesse relacionamento ideal, a energia que você trouxe começou a interagir com o meio. Isso se chama autopoiese. Sua célula vai lá, pega uma informação, que não é a célula inteira, desculpa, volta no núcleo e gera alguma coisa. É o RNA. Ele faz essa comunicação lá. É um processo de comunicação. Muito bem. O que aquilo vai gerar no decorrer dos anos? São as chamadas crenças. Quando a gente fala, gente, olha, tem uma crença limitante, isso não é um obsessor, não é uma coisa do universo etérico que ninguém sabe de onde veio. Não, esse processo, ele está desde o espiritual ao bioquímico. Então significa que a gente tem que ter medo dele? De forma nenhuma. A gente precisa se dispor a olhar para essas questões. É por isso que hoje, cada vez mais, né, todas essas áreas que vão trabalhar com o desenvolvimento humano têm buscado as vivências. Porque é a partir do vivenciar que o nosso corpo, em comunhão com a nossa forma de pensar, em comunhão com os nossos sentimentos, vai tudo trabalhando de forma integrada. Porque senão a gente fica em casa lendo, e não necessariamente consegue transformar, né? Eu li e entendi. Tá, e agora no meu cotidiano? Como é que isso vai ser? Né? Então, quando a gente olha para o tipo de relacionamento ideal e para o tipo de relacionamento real, a gente tem uma mistura de percepções. Para eu conseguir notar o que é o meu relacionamento ideal, que no meu caso era constituir família, meu caso, tá? As pessoas não são obrigadas a querer constituir família. Meu caso, eu queria, é louco. Tem gente que vai dizer que é maluca, né? Gente, como assim? Eu tenho filho também, eu tenho marido para criar, para quê? Então, eu gostei. Achei bacana. A Vênus em Virgem, eu gostava também de deixar tudo arrumadinho, né? Tudo bonitinho, limpinho, bonitinho. Esse é o relacionamento ideal. Agora, no meu relacionamento real, não era o que eu vivenciava. Muitas vezes a pessoa busca uma coisa e na prática não é nada daquilo que acontece. Ué, então o que eu estou fazendo de errado? Eu convido a gente a aprofundar um pouquinho essa reflexão. Às vezes a gente não está fazendo errado. Às vezes a gente está repetindo um padrão que eu recebi do meu DNA, que interagiu com o meio, é complexo, né? Eu sei. Que interagiu com o meio e que gerou um determinado tipo de comportamento. Então, às vezes não sou eu que estou errando. Às vezes eu estou simplesmente reproduzindo sem ter tido a oportunidade de perceber que eu não preciso mais reproduzir. Por isso que a gente diz, não tem mais função. O que você precisa nesse momento? Conversar com você mesma e dizer para aquela parte, olha, não precisa mais ser assim.
Então, por isso eu trouxe a brincadeira, né? Que não precisa mais a gente pensar que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sempre ligado em ela. A filha estava brincando comigo hoje, a gente estava celebrando essa música. E realmente, a gente não precisa mais dizer, mas eu nasci escorpião e todo escorpião é ciumento. Gente, é muito taxativo, né? E essa coisa taxativa, ela é do sistema patriarcal, que acabou. A gente vai conversar sobre isso já já, tá? Tem uma parte nossa que não entendeu que acabou porque não deu tempo. Foram 8.000 anos de patriarcado. Então não adianta simplesmente alguém chegar para você e dizer, olha, acabou o patriarcado, agora você está livre. Você oi? Primeiro, eu não sabia nem que eu vivia no patriarcado. Segundo, eu não tenho a menor ideia de como tem que ser agora, né? Porque são milênios de uma instituição, de um modo de pensar. Então, por isso, é um desenvolvimento contínuo. E aí, eu tenho trabalhado através da astrologia sistêmica como uma forma de poder olhar tanto para o indivíduo, como para a interação dele no coletivo, e esse coletivo em interação com o planeta. São maneiras, né? Cada um vai encontrando a sua forma e não tem uma forma, esse método é o melhor. Não vejo dessa forma. Vejo como tem determinado momento que o método é adequado, tem determinado momento que é o outro método que vai ser bom, tem um que eu nunca vou querer, Deus me livre, e por aí vai, né? Cada um vai vivenciando, experienciando as suas melhores maneiras. E aí, eu trouxe essa frase porque é uma frase dentro de um poema longo, que faz parte de um monólogo, e o 3 é um número mágico, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Patriarcado. Deus, deusa e o filho daquilo, né? Somos todos filhos, né? Então, o 3 está em tudo, né? 3 das três forças do universo. E essa frase diz, 2 olhares só se encontram num terceiro ponto fora de si mesmo. Percebo naquele alguém a expectativa de algo que me interessou. Não necessariamente eu percebo aquele alguém. Isso faz de mim uma pessoa ruim? Não tem nada a ver. Mas é um movimento do nosso ego. O movimento de ego também não quer dizer que é uma coisa ruim, não. O ego ele foi necessário para trazer a gente até aqui. Porque foi através do ego que eu percebi que eu podia me sustentar. Mas não vou aprofundar nisso, senão eu começo a viajar de novo. 2 olhares. Agora, eu vou falando de chakra raiz, nem chegou no slide de chakra raiz. Chegar lá. Então, esses 2 olhares, terceiro ponto. Vou fazer aqui uma breve simulação. Se botar no chão, todo mundo não vai ver, né? A gente marca os... Todo mundo enxerga essa parte da mesa? Todo mundo sempre é um negócio muito complexo também. Então, vamos lá. Só para vocês me acompanharem. Tem caneta que funciona lá naquele quadro? Mas aí não tem todo mundo, deixou de ser todo mundo, né? Não. Então vamos acompanhar o copinho aqui. É porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês me ajudarem, mas por enquanto ainda vou voltar a vocês e vai ser o copinho. Vocês vão supor, nós vamos supor, que um copo e outro copo, 2 pessoas. E esse é o terceiro ponto fora dessas 2 pessoas. 2 olhares, terceiro ponto. Vamos supor que essa pessoa cresceu. Vamos trazer aqui uma ideia de relacionamento de homem e mulher, que é o relacionamento mais observado em termos antropológicos e comportamentais. Então a gente vai olhar para isso. E a gente vai imaginar uma mulher típica do século XX. As aspirações dela, os desejos dela, tudo que ela recebeu da mãe dela, tudo que ela recebeu da escola que ela frequentou. Muitas escolas no século XX preparavam a mulher para se casar. Muito bem. Essa mulher conheceu um outro homem. Esse homem tem as aspirações dele.
a perspectiva dele do que é uma família, de para que serve uma família. Essas pessoas podem se casar porque elas concordam que se casar é importante. Elas estão erradas? Não. Elas foram criadas assim. Então, elas tendem a considerar que quando elas se casam, elas são felizes. Elas se casaram. Pode passar? Se funciona bem. Então, essas pessoas, cada uma delas, tem todo aquele contexto. Né? O individual, que é a constituição do próprio DNA, vamos trazer dessa forma, só para ficar um pouquinho mais claro o que é esse contexto individual. O contexto familiar, que não é só o DNA que a gente traz, porque a gente pode ter sido criado por uma outra família, eu interagi. Pessoas me formaram, mesmo que sejam as crianças que crescem em abrigos, elas têm as figuras maternas e paternas também. Né? Elas se relacionaram com pessoas que a ajudaram a crescer. Ou então tem a falta dela. Mas existe esse contexto familiar. O contexto cultural, que a gente pode pensar na cidade, depois do sistema do Estado, depois a gente pensa no país. O país está inserido no continente, o continente está inserido no Ocidente ou no Oriente. Tudo isso é crença. E a gente no dia a dia não pensa muito sobre isso, né? A gente costuma pensar assim, todo mundo é igual. Não é não. Tem gente que acredita que uma mulher casa com 4 ou 5 homens. Tem homem que acredita que ele vai casar com 4 ou 5 mulheres. Isso não é a cultura do nosso país. Mas existem culturas assim. Essas pessoas estão sofrendo? Não. A interação delas com o meio gerou essa percepção. O contexto planetário, que aqui a gente vai inserir tanto a questão humana, como todos os outros sistemas vivos que aqui habitam. E até o que o humano ainda considera não vivo, como as pedras, por exemplo. Né? A gente estuda que o sistema vivo não entra lá o quartzo rosa. Mas faz a meditação quartzo rosa para tu ver se não está vivo. Uma vida que flui que é agora. Todo mundo sente. Aí fica o cientista lá, né, querendo provar. Porque tem um composto do não sei o que, misturado com não sei o que lá, tá? A gente lá conectada com o quartzo rosa, ó. Não tem pão. Então, no contexto planetário, a gente não está pensando só em humanidade. A gente está falando do rio, do mar. Uma pessoa que vive em proximidade com o mar, talvez tenha um comportamento até endócrino ou emocional diferente de quem vive numa região desértica. São questões da vida. Muito bem. E o contexto universal, que um dia a astronomia vai aceitar que todos os corpos estão se comunicando e que nós recebemos a influência de tudo. Né? Por enquanto isso ainda está um pouco, depende da linha. Né? Mas não vamos entrar nesse debate científico porque dentro da visão que eu adotei, que eu estou nela, né? Sabe-se lá, mas por enquanto sinto muito isso. Né? Um corpo celeste está inserido num sistema solar, nosso sistema solar. Então, se quando o Sol se movimenta, a Terra se movimenta e a Lua também se movimenta, deve ter alguma interação. Basta observar. Então, esse é o contexto universal, de uma forma mais simples. E aí, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, que o caso logo existe, eu acredito que o caso logo existe faz parte do século XX. Faz parte também do século XIX. Né? Ficou para a titia. Nossa Senhora, coitada, mas olha, era de um peso. Conheço famílias ainda que têm essa expressão em pleno século XXI. Todas aqui devem conhecer. Hoje, a amiga não fala para a outra, fulana ficou para a titia. Nós não comentamos mais assim, no nosso contexto. Mas ainda existe um olhar de poxa, tadinha. E de repente a pessoa está ótima, não tem nada que
Tinha, né? Crença. A questão é, o motivo pelo qual a sua mãe ou a minha mãe casou, a minha avó ou a sua avó casou, não é o motivo pelo qual eu vou me casar. Caso seja, tende a gerar infelicidade. Também não é regra. A pessoa pode viver assim até que com 70 anos cai a ficha de que, meu Deus, não precisava ter sido assim. Mas também já viveu até com 70 anos, já foi. Falando sobre... Já foi nada, já foi a vida. Ainda dá tempo de arrumar. É verdade. Estou querendo dizer que não há necessidade de arrependimento. Já foi, já casou, já viveu, já teve filho, teve neto, tudo ótimo. Mas, ai gente, uma vez eu atendi uma senhora, obrigada por ter lembrado isso. Uma senhora com 77 anos. Eu nunca vou esquecer aquela senhora na minha vida. Que exemplo. Que exemplo. Eu era bem nova. Assim, eu ainda sou nova, tudo bem. Mas eu era mais nova ainda. E entrou aquela senhora no meu consultório. Muito bem. Nessa época eu atendia com as cartas ciganas e o mapa astral. Ponto. Aí ela entrou. Eu prontamente pensei, né? Será que ela tem algum problema de saúde? Porque ela andava um pouco mal, né? Será que eu vou precisar ajudá-la? Né? Ai, que bom que eu já tenho os florais, eu vou poder ajudar de alguma forma. Achando que eu era boa por pensar assim. Nada daquilo estava acontecendo. Ela quebrou todos os meus paradigmas. Aí ela sentou na minha frente, eu abri as cartas. Deve ser a filha dela. Olha que absurdo! Isso aí. Deve ser a filha dela. Aí ela foi ficando meio assim. Eu acho que ela devia conhecer algum dos arquétipos das cartas, né? Ela viu que saiu o coração, saiu o sol, tudo lindo. Aí eu falei, que fase interessante, né? Ai, muito, minha filha. Ainda bem que você viu, eu não tinha visto. Eu tive que ser sincera com ela. Falei, o que eu tô vendo tem alguma relação com filha? Não, querida, não. Eu me reencontrei o amor da minha vida. Aí ela contou uma história dessas, de novela, de livro, de cinema. Ela com 77 anos, reencontrou o namorado da adolescência. Estava feliz da vida. Sabe qual era o grande problema dela? A irmã não aceitava a relação. Eu caí na gargalhada, falei, senhora, me desculpe. Mas se com essa história, digna de um filme, digna de um livro, a senhora está preocupada com a sua irmã tem alguém? Não, esqueça a sua irmã. Por isso que eu pensei, né? Já falei para ela, já viveu tudo, já casou, já teve filho, já teve neto. E depois disso, eles moravam em estados diferentes. Olha como é que é a força do fluxo da vida. Né? Moravam em estados diferentes e por obra do divino, graças ao Espírito Santo, da grande Deus, eles se reencontravam. E estavam felizes e contentes. E aí ela se perguntava por que casou. Por que ela casou dentro daquele paradigma. Não é nem só por que casou. Por que ela casou dentro daquele paradigma. Mas era o paradigma daquele contexto. Então, voltando ao nosso dois olhares só se encontram, no terceiro ponto fora de si mesmos, o que nós temos? Nós temos um contexto, e é óbvio que eu estou generalizando, né? Claro, de século XX, em que as pessoas casavam numa perspectiva institucional. Família é uma instituição. Então, quando eu caso e quando eu tenho filhos, eu cumpri uma função, muitas vezes social. Quantas famílias aguardam o casamento das filhas, juntam dinheiro para pagar a festa de noivado, vira um peso, né? Você tem que casar, claro. A sua avó está fazendo enxoval desde seus 15 anos de idade. Seu pai juntou dinheiro, mesmo ele sendo de classe média. Com 20 e poucos, você começa a passar na sala para ela tá te olhando torto. Peraí. Eu levantei 5 da manhã para trabalhar, não tem dinheiro para tua festa. Como assim você não fez o que a gente combinou? Só que você não combinou nada, você só nasceu. Tudo bem. Aí veio a tal da liberação feminina. As mulheres na década de 80, como é que era aquele seriado da Regina Duarte? Mulher. Quantas mulheres se inspiraram naquele seriado? Mesmo depois da década de 70, a família média brasileira ainda vivia o paradigma duro. E muitas mulheres começaram a se inspirar
naquela liberdade toda, e começaram a romper com seus casamentos. Também não estou fazendo um julgamento de certo e de errado, nem no rompimento, não. Estou só fazendo uma observação antropológica, social, cultural, do que a gente vivenciou até agora. E aí, muito bem, essas mulheres que tinham herdado toda essa herança da necessidade da instituição, romperam. Romperam com o quê? Com o casamento? Não só com o casamento. Romperam com a ideia da obrigação. Muitas dizem isso até hoje. Eu não tenho que fazer o que é obrigação, eu faço o que eu quiser. Elas estão erradas? Não. Elas descobriram isso e deixaram para as gerações seguintes a perspectiva de que nós podemos fazer o que queremos. Agora, o que nós queremos? Pronto. Virou um outro problema. Ninguém ensinou na escola, que ninguém vai, como é que é a música? Ninguém ensinou na escola. Virou um probleminha. Esse probleminha tem a ver com a história do amor próprio. Pronto, agora eu embolei tudo que do amor próprio eu saí da questão social. Mas está tudo relacionado. Antes, não existia uma perspectiva de si mesmo. Existia um padrão que se repetia. No final do século XX, no início do século XXI, existe uma perspectiva de que eu posso me amar, Nossa Senhora, super diferente. Além de eu poder me amar, eu posso fazer escolhas. Além de eu poder fazer escolhas, eu posso amar o outro. Quem é o outro? Então, esse terceiro ponto fora de si mesmo, desses dois, muda. Então, por que as pessoas se juntam agora? Não tem mais uma obrigação de casar. Elas se juntam porque elas querem. Muitas já se separaram, vão casar de novo. Eu estou no segundo. Não tinha a menor obrigação. Meu filho estava grande, mas eu quis. Houve uma identificação de um terceiro ponto. Foi muito difícil, tá? Falando em termos pessoais, foi muito difícil. Foi muito difícil porque esse terceiro ponto saudável eu não conhecia. Eu conhecia a instituição familiar. E eu engravidei com 17 anos. Você engravida com 17 anos e resolve ter um filho? Não. Pensa. O que importa é você dar o que o seu filho precisa. Amor. Então ele precisava de um lar. Quando eu descobri que eu podia ter, mesmo com toda aquela mudança, um outro terceiro ponto, foi no mínimo interessante. Interessante porque traz uma necessidade de refletir sobre a relação, sobre a função, da relação atual. Então, estão lá as mulheres super independentes, os homens que ainda não foram atualizados em seus aplicativos, né? Como é que faz? O cara não sabe se ele pode abrir a porta, o cara não sabe se ele pode te mandar flor. Meu filho está com 17 anos agora, está passando um problema grave. O dilema da vida dele é se ele pode se oferecer para levar a menina em casa ou não. Ele sofre com isso. E são debates, mas não é só dele, não. É uma questão da geração. Porque as meninas... Peraí, eu sei ir para casa. Precisa que me leve. E é verdade, ela sabe ir para casa. A avó dela talvez não soubesse que fosse se sentir insegura. Mas ela não se sente insegura. Ela vai pegar um ônibus, um táxi, um metrô, o que ela quiser, ela vai para casa. Mas ele quer ser gentil, porque foi a própria mãe dele, livre, que disse para ele: você tem que tratar bem as mulheres. Olha que confusão que gerou. O sistêmico geracional está batendo cabeça, ninguém sabe onde vai. Muito bem. As mulheres dependentes estão fora de moda. Deu delay. Mulher dependente hoje nenhum está cantando. Eles acham que gostam.
Dá 6 meses de relação, nossa, não sei o que fazer. Eles lotam o consultório em silêncio, aquela história da bruxa. Eles não querem cumprimentar a gente na rua, mas eles vão. Eles vão. Eles morrem de vergonha. As mulheres dizem que estão no médico. Eu estou numa consulta médica, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma reunião. Vai sair uma pauta daquela reunião. É uma reunião e é uma consulta também, quando a mulher diz isso. Ninguém mentiu. Mas o que nós estamos assistindo agora, falando em termos bem contemporâneos, é uma distância da naturalidade. Qual é a naturalidade do ser humano? Por incrível que pareça, é a cooperação. Não é a competição. Enganaram a gente. Ensinaram a gente na escola que a competição faz parte da vida. E agora descobriram que não. Tem 30 anos que descobriram que não. Pois mesmo assim, a crença da competição é tão arraigada que a gente ainda pouco sabe, né? Que a biologia hoje fala que os sistemas são cooperativos, todos. Então esses garotos que estão aí nascendo e os que já estão adolescentes, eles já têm o software organizado para o século XXI. Então o cara quer cooperar, porque a mãe dele ensinou para ele que ele tem que tratar bem as mulheres. E elas não estão sabendo receber. A nossa geração está aqui, né? Nós agora adultas, também queremos receber gentileza, mas com um conflito. Porque quando eu recebo gentileza, olha só que coisa interessante. Quando eu recebo gentileza de um homem, ele é até fofo demais. Não sei, está faltando uma coisa. Aí eu não sei o que é. Não, tá, eu sempre quis um cara gentil, tava lá, porque tem a lista do que você queria do cara, né? Ritual do não sei o que, gold do não sei o que lá, tá a lista. Mas eu não sei, assim, tá faltando alguma coisa. Aí a amiga entende, ninguém dá nome ao que é a coisa, que é a coisa, denominável. Ah, é verdade, amiga, não, eu te entendo, é mesmo, é uma coisa assim, né? Mas ele tem pegado? Não, pegado ele tem, não sei, eu não sei. Tá tudo, tá tudo perfeito, mas você parece que não tá rolando. Autossabotagem. Pronto, virou nome. Isso é autossabotagem. Talvez não seja autossabotagem. Talvez seja uma confusão sistêmica. Olha só que doideira. Eu acho que agora eu vou pedir ajuda, assim. Quem é que gostaria de... Deixa eu ver seu momento, porque eu adoro pular as coisas. Passa só para o próximo slide para eu ver onde eu estou. Estamos no momento eu que amo tanto. Ótimo. Bom, a gente vai fazer uma experiência sistêmica. Vai ser uma experiência sistêmica misturada. Uma parte a gente vivencia, outra escondida, não quero que me vejam, pelo amor de Deus. Agora que eu vi. A gente vai fazer uma experiência sistêmica misturada com uma explicação sistêmica. Então ninguém precisa ficar assustado, a tendência não é ninguém a ver o choro, nada disso vai acontecer. Vai ser legal. E aí eu vou pedir para que alguém represente o grupo. Ai, que delícia, pode vir, por favor. Quando a gente pensa sistemicamente, a gente sabe que todas as pessoas que estão reunidas aqui têm alguma coisa em comum, a coisa. Então a gente vai, nesse momento ela vai representar a coisa, tá? Existe algo aqui que fez ressonância com todas que vieram. O que será esse algo? Então, a gente vai ajudar, cruzando as pernas de novo. Só um pouquinho. A gente vai ajudar essa moça que eu não quero nem saber o nome dela, porque agora ela não é ela é um elemento. Ela é um elemento que vai representar todas que estão aqui. Obrigada. Ela vai manter os olhos dela fechados. E eu peço que todo mundo também feche seus olhos.
só se conecte com essa moça que está aqui representando o grupo. Basta fazer a conexão consciente. E aí ela vai perceber como que ela está se sentindo, como está o corpo dela. E vocês já podem abrir seus olhinhos. E você vai perceber como que você está. Perceber se você quer mudar de posição, se você não quer. Forte, né? Muita gente. Muita energia. Olha que maravilha. Todo mundo aqui está reunindo por um movimento positivo. E se você pudesse dizer assim, como elemento, uma questão de relacionamento, que é o tema da gente aqui, que você gostaria de transformar, o que seria? Um filho, alguma coisa que se repete? Nem vai ser pessoal, você está representando o grupo, pode falar. Ela pensa que é pessoal. Eu acho que é uma coisa que se repete. Ciúmes. Maravilha. Obrigada. Tomara que eu não tenha te induzido. Ciúme. Ciúmes no geral. Ótimo. Não necessariamente Ciúme no uma geral. relação. Muito bem. E a ver ali com amor e paixão. Muito bem. Como a gente vivenciou muitas relações, eu pedi só mais um pouquinho, que eu vou fazer vivência e explicação. A gente vivenciou durante o século XX muitas relações que tinham como terceiro ponto, no exemplo que eu estou trazendo, geral, a questão do casamento como instituição. A gente não desenvolveu a capacidade de amar. A gente aprendeu a cumprir função. Eu cumpro função mãe, depois eu descubro que eu posso cumprir função profissional. Disso, deu um bolo na década de 90. Então, quando eu começo a experienciar os sentimentos, a tendência, como ser humano, é que esses sentimentos sejam infantis. O ciúme, ele está muitas vezes ligado a uma ideia de que eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo atenção, eu estou perdendo carinho, eu estou perdendo afeto. A nossa sociedade diz, inclusive, que um pouquinho de ciúme sempre é bom, né? A amiga pergunta, mas ele não sente ciúme de você? E gera uma insegurança, né, gente? Como assim não sente ciúme? Quem sabe, né? Passou 3 anos na Índia, né? Desenvolveu o desapego, tá ótimo, super iluminado, você não está sabendo dar valor àquele cara. Mas, em geral, não sentiu ciúme, pulguinha atrás da orelha. E aí, voltando ao exemplo lá do avô, da avó e da filha, dá uns passinhos para frente. A história do auto-boicote, que eu quero exemplificar. Quem pode vir para figurar, calma, figurar como mãe dela? Obrigada. Temos uma mãe, você vem como avó. Isso. Temos uma mãe. Vai ficar aí. Dá uma para a esquerda, por favor. O sistema não tem essa ordem, né? Mas vai que a gente já consegue dar uma ajeitada. E você fica atrás da mãe. Aí. Isso. Avó. Muito bem. Como você está sentindo agora? Pressionada. Você segura? Não achei nada. O facilitador de pensamento sistêmico, quanto menos ele achar, mais feliz ele é. Relaxa, estou aqui para achar nada. Pressionada.
Interessante. Tem a ver com o contexto que a gente está trazendo. Que bom, até, para mim. Mas poderia não ter. Interessante. Aqui eu não quero resposta. O que te dá vontade de fazer com essa pressão que você está sentindo aí? Sei correndo. Sai correndo, não. Vai para onde você quiser. Sério? Uhum. Muito profundo isso, hein? Muito profundo. Interessante que ela sai correndo, mas ela ainda olha para cá. Esse elemento está representando todo mundo aqui. Não adianta fingir que não está entendendo, não. A gente já fez tudo. Lilian trouxe pedrinha, eu fiz chama violeta. Vocês tratem de começar a olhar para isso. Está lá o elemento que saiu correndo, mas ainda olha para a mãe. Uma hipótese, a gente não interpreta, tá? Em dinâmica sistêmica, a gente gera hipótese. Uma hipótese do que esse elemento está tentando dizer para a gente é: por mais que eu vá para longe, eu ainda levo as crenças que eu herdei da minha mãe. Faz sentido para você? Faz sentido para o elemento. Ótimo. Muito bem. Elemento, né? Parece coisa de presídio, né? Elemento, vem cá, não, tô brincando. Aqui a mãe tem alguma coisa para dizer? Sente alguma coisa? Como é que é para a mãe, assim, quando ela vai para lá? Olha, temos uma mãe. E a avó? Quero de volta. Interessante. Eu vejo que minha mãe faz. Quem que faz? A Minha mãe? mãe. A mãe Exatamente o que ela disse. diz é livre. Não. A avó que é perto. A avó que é perto. Dá para começar a perceber que às vezes não é auto-boicote? Isso é curioso, porque quando a gente fala em auto-boicote, concorda que o olhar está só em mim? Eu sou o problema. Uma coisa que eu não entendi, alguma coisa que eu não percebi, alguma coisa que eu fiz errado. E talvez não tenha nada a ver com isso. É uma hipótese, tá, gente? Talvez tenha. Talvez seja uma coisa que você que não se tocou. Mas às vezes não. Às vezes é uma questão sistêmica geracional. Essa geração diz: a frase pode ser livre? Vai, você é livre. Vai para onde você quiser. E essa geração diz: eu quero de volta. E essas pessoas não são mulheres longe da gente. Mesmo que você... eu nunca vi minha avó. Ela existe em você através do seu DNA. Pela chamada psicogenética, a gente recebeu aquela informação. De alguma forma, aquilo está ali em você. Então, pode ser que você boicote um relacionamento sem saber como perder um homem em 10 dias, tem aquele filme engraçado? Pode ser que você boicote um relacionamento sem saber para, como a gente diz em constelação familiar, honrar a sua avó. Só que esse é um processo bioquímico, está dentro do seu corpo. E aí, quando você boicota uma relação para honrar a sua avó, você quer falar alguma coisa? Pode trazer. Eu estava falando em auto-boicote, quando tu disse assim: o que tu quer fazer agora? Eu disse que eu queria fugir. Só que eu vim direto para uma pessoa que eu confio muito e se me sinto segura perto dela. Eu vim com a dica aqui atrás dela. Então, eu acho que realmente é um boicote, mas realmente eu quero estar ligada a uma pessoa. Que dificuldade emocional de avó. Por isso que eu falei de volta. Ela de alguma maneira obedece as duas, né? Ela obedece a mãe, que diz você pode ser livre, e a avó, que diz se agarra em alguém, minha neta, mas fique sozinho. Interessante. Então ela está agradando todo mundo. Relacionamento mesmo é o que ficou para depois. Aliás, vou me corrigir. Ela está se relacionando sim, com a mãe e com a avó. E aí entra a história, aquela palavrinha mágica que o terapeuta, coaching adora. Vamos ressignificar. E aí, para a gente ressignificar, deixa eu só um pouquinho para cá, por favor. Obrigada. Para a gente ressignificar essa questão,
Eu achei interessante que Sincronicidade amanhã vai começar um seriado fantástico, né? Eu que amo tanto. Por favor, assistam. Para refletir como não sentir. Ele vai ser educativo. Eu vou assistir. Eu que amo tanto, e na verdade, não aprendi o que é amor. Porque eu estou cumprindo função ainda institucional. Muito bem. E aí a gente entra num período em que a gente está desenvolvendo os chakras chamados sutis, entrando agora no movimento energético, e a gente está desenvolvendo os chakras densos. O que são os chakras densos? Eu trouxe aquela imagem para vocês. Vocês podem ficar aqui mais um pouquinho? Pode ficar aí mais um pouquinho? Depois me fala. O que são os chakras chamados densos? Não são densos ruins, não, tá, gente? Essa palavra é um pouco delicada porque acaba trazendo uma imagem de que é ruim. Não é isso, não. Eles são densos porque eles ancoram a gente na Mãe Terra, que é uma densidade. Né? Um tipo de densidade. Mas é a mãe, não tem nada de ruim. Então, energia do chakra da base, aqui, energia do sacro, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. Por que eu trouxe essa imagem? Só para a gente começar a conectar um assunto com o outro, porque está tudo interligado. Esse caminhar da humanidade, ele requer uma série de transformações. Conforme o campo eletromagnético do planeta vai se acelerando e vai dando na gente essa sensação de que o tempo diminuiu, né? Nossa, o dia passou tão rápido. Meu Deus, um mês e uma semana. Todo mundo comenta isso. O nosso campo eletromagnético, como sistema vivo que integra o sistema maior que é o planeta Terra, também vai acompanhando esse movimento do planeta. A gente só não nota isso. Sempre. A gente nota, a gente só não nota isso intelectualmente, mas o nosso corpo está percebendo. Então, o nosso sistema digestivo muda, a nossa abertura energética muda, e o nosso cérebro vai se expandindo em termos de uso daquela capacidade cerebral. Está lá o neocórtex, que é uma das regiões do cérebro, dizendo alguma coisa que a gente ainda não compreende direito, que é novidade. Em termos evolutivos, o neocórtex é o mais recente, tem cerca de 200 mil anos, se não me falha a memória, e agora é que ele está tendo um salto quântico. Então aquela moça que representa um elemento, ela está passando uma questão que é dela individualmente, que é dela com relação à família que ela traz, e esse DNA que está no corpo dela está passando também por uma grande transformação em termos planetários, em termos humanos evolutivos. Então a gente está num momento complexo. Não significa difícil, mas a gente está num momento complexo. Pode passar mais, por favor. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês esse ponto astrológico. Que engraçado. Eu escrevi errado. Acabou dando outra palavra, né? Poderia ter sido astrológico. Nem precisa. Deixa o Yang funcionar, né? Obrigada, Yang. A gente tem que saber agradecer a presença do Yang para corar, para ter mais. Eu sempre as minhas alunas agradece o Yang. Muito obrigada, Yang. Não fica esse negócio de rejeitar o masculino. Não. Nós vemos você. E aí, essa piada de consteladora. Consteladora, sim, nós vemos você. E aí, nessa... Ih, já tá, já pegou sol. Agora tem que comer. Nesse tal desse contexto todo, a astrologia vai ajudar a gente a perceber que movimento é esse. Nessa transição planetária, a gente tem Plutão em Capricórnio. Plutão em Capricórnio é uma energia que vai dizer assim para a avó: morreu essa sua ideia, ela vai voltar. Urano em Áries é a mãe dizendo para a filha: vai, corre, vaza, partiu. Aqui vocês falam partiu também? Aqui falam muito em partiu, não sei o que. Então, partiu, é Urano em Áries. Esses dois caras, Plutão em Capricórnio, Urano em Áries, não vou aprofundar
dar muita explicação da astrologia para não ficar complexo. O importante aqui não é ser uma aula da astrologia. O importante aqui é a gente saber que existe um movimento, que é um movimento não longo em termos humanos, mas longo em termos da nossa encarnação, né? Por quê? Plutão em Capricórnio, de 2008 a 2024. Vou brincar, não adianta fingir que não entendeu. De 2008 a 2024, alguma coisa vai ter que mudar. Urano em Áries, até 2017. Também é um tempinho. Já está lá desde 2011. Esse período é um período de quebra de paradigma, seja ele qual for, mas principalmente quebras de paradigmas institucionais, que é a energia de Capricórnio. Capricórnio é aquele que sedimenta, ele é o último signo de terra. Então a instituição familiar, em termos institucionais mesmo, ela pode estar inserida num contexto capricorniano. A estrutura familiar, não é assim que a gente se refere? Eu estou dizendo com isso que a estrutura familiar não é boa? Não estou dizendo isso não. Não, porque eu fui buscar. Eu, como Mariana, fui buscar. Eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que o modelo que nós recebemos até agora está passando por profundas transformações. E isso mexe com tudo, porque nós somos resultantes da estrutura familiar. Então aquela moça que é a filha, que é uma terceira geração, dentro desse contexto que a gente trouxe, ela não sabe o que fazer. Considero um pouco raso a gente acreditar que é só auto-boicote. Convido vocês a inserirem a ideia de auto-boicote num contexto mais amplo. Também pode ser auto-boicote, mas pode ser pluralismo do boicote, não auto no sentido individual, né? Pode ser até não boicote, mas uma tentativa de gerar alguma coisa nova. Porque Urano é o cara que quer novidade. Ele rege a adolescência, só para vocês terem ideia. Olha que divertido. Adolescência uraniana. Não sei vocês, eu tenho 2 adolescentes em casa. Nessa minha loucura de querer família, eu arrumei 2 adolescentes. Tu também tem? Muito legal. Adolescente é nunca distrai, né? Porque nunca é igual, né? É sempre divertido. Urano é o cara que nunca é igual. Ele não se encerra nele, até porque Urano tem Áries. Depois ele vai passar por Touro, outros movimentos vão acontecer. Aquilo não vai acabar, rompi, acabou. Não. Esse é um início. É um início para a gente gerar algo novo. Lembra do que a Miriam falou na palestra dela? Importante a gente ir juntando os contextos, né? Lembra da nossa necessidade de amar? Me diz o seu nome, por gentileza. Eu já usei o seu exemplo 2 vezes. Semadara falou para Semadara. Falou pra gente a respeito da nossa sensação de paz, do nosso amor próprio. Tudo isso é novo. Falar em amor próprio é novo. Vocês conseguem imaginar as mulheres do século XIX conversando em suas rodas sobre amor próprio? Oi? Amor quem? É um senhor seu próprio. Só se fosse. Ninguém falava sobre isso. Não tinha. Então aquela ruptura de paradigma, ela é muito interessante num contexto antropológico. Seja qual movimento for, a gente tem que ter a noção, a compreensão de que não se encerra, porque nada se encerra, o fluxo de vida é contínuo, né? Primeiro motivo. Segundo motivo, pelo contexto em termos de transição planetária que nós estamos. E aí, a gente entra num movimento de Netuno, que é o cara que tem ajudado a tudo isso aqui. Porque não adianta aquela neta discutir com essa avó. Não adianta essa mãe discutir com a mãe dela. Porque aí vira também uma discussão, né? Final de semana as duas passam debatendo. E durante a semana ela está rompendo. Então duas debatem, uma rompe. Também ninguém chega a lugar nenhum. Pelo menos aquela talvez chegue a algum lugar. A Ivana está rompendo, está fazendo o que é novo. Talvez traga alguma transformação. Mas o convite netuniano, ele é o convite
a dissolução. Netuno dissolve. E aí ele tende a ser mais leve do que Urano. Porque Urano ele rompe. E aí quando a gente simplesmente rompe, a gente muitas vezes não tem condições de olhar para aquilo que está precisando ser transformado. É a atitude rebelde. E aí eu trouxe para vocês quando amamos quando cuidamos, cuidamos quando amamos. O Leonardo Boff, quem tiver algum interesse, ou que já conheça, ou que ainda não conheça, vale a pena pesquisar esse trabalho dele, que é um trabalho que tem mais de 20 anos, e ele cunhou esse termo, ética do cuidado. E ele diz que para a humanidade encontrar um novo paradigma, a gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos, a cuidar do outro e a cuidar do planeta. E quando ele fala em ética do cuidado, ele está falando de um resgate do feminino e ao mesmo tempo que é um resgate, é uma colocação contemporânea, né? Porque 26 mil anos depois, né, o ciclo todo se concluiu em 2012, e é claro que é uma faixa de transição, né, não é só o dia que acabou e no final. Quando esse ciclo se concluiu, a gente tem que começar a constituir essa nova colocação, que está ligada a questões muito profundas mesmo, né? Amor próprio, autocuidado, cuidar do outro, cuidar do planeta, onde é esse limite. Pode passar. Não. E na astrologia sistêmica, né? A astrologia ela é tão antiga quanto tudo isso que a gente está falando, né? A astrologia não surgiu em Atlântida, a astrologia surgiu até antes de Atlântida. E agora a gente está tendo a oportunidade de olhar para tudo isso de maneira muito transformadora, porque antes a astrologia dizia assim é, assim será. Né? É isso e é aquilo. E agora o assim é e assim será vem na perspectiva da transformação. Então, quando a gente acessa Vênus, né, que é a questão do relacionamento, a gente olha para essa nossa parte, olha para os nossos paradigmas e pergunta qual é o próximo passo possível, porque dentro dessa complexidade toda, não adianta a gente sair cavalgando para algum lugar que a gente não sabe nem qual é. Né? Por exemplo, eu era aquela que achava que uma hora era muito tempo, e já estou estourando o tempo. Já estourei a horas? Gente, você não tem noção de tempo. Gente, é feminino. O relógio, o relógio. Vamos abolir o relógio. Mas é isso. É muito assunto, né? Vamos combinar que são 26 mil anos. Aproveita para falar do workshop, voltar a fazer uma reunião. Eu vou primeiro falar de outra coisa. Eu vou falar da florzinha que a gente vai compartilhar com o nosso coração. Aí depois a gente fala de mim. Essa flor, dentro dessa estrela de 6 pontas, ela é a representação do trabalho que eu venho desenvolvendo. E existe uma teoria que diz que o universo, ele se abre como um botão de rosa. E a gente tem dentro do nosso coração o universo também. Por isso que a gente diz que a deusa que habita em mim, habita em você. Por isso Namastê, né? Meu Deus interior, ou minha deusa interior, saúda o Deus interior que é em você. E eu vou pedir agora a colaboração das meninas, que já foram mãe. Está liberada da mãe, está liberada da avó, está liberada da filha, muito obrigada. Mas eu vou pedir para que me auxiliem, para a gente compartilhar, por favor, só mais um pouquinho, para a gente compartilhar rosinhas que vão representar esse universo infinito que desabrocha no nosso coração. E essa rosinha, ela foi escolhida lilás para a gente transmutar. Peraí, eu soltei, eu juro que eu soltei, pronto. E vocês vão distribuir, como camponesas que distribuem flores que vão desabrochar. Alguém pode reduzir a luz um pouquinho?
E quem está sentadinha vai só descruzar as pernas novamente. Relaxar um pouco mais. E você pode receber enquanto aprava o som. O som é para ancorar a energia em você. Conecta com a sua mão esquerda no chakra cardíaco. E respira só mais um pouquinho pelo coração.